E aí? Obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã. Obrigado por esse tempo. Obrigado, porque tudo o que temos vivido nesses dias é aquilo que foi profetizado por Joel, que o Senhor nos últimos dias derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Obrigado por estarmos vivendo a plenitude dos tempos. Obrigado pelo teu calendário espiritual. Obrigado pela tua hora. Obrigado pelo teu relógio espiritual. Obrigado pelo teu alinhamento. Corremos tanto, lutamos tanto. Os dias nos eram curtos. Tínhamos a sensação de não chegar, não conseguir, não ter dado tempo, ter trabalhado em vão, ter vivido em vão, educado em vão, comprado, vendido em vão, como se fosse num saco furado. Mas o teu Kairos chegou até nós. O teu Kairos invadiu o nosso tempo natural, manifestando o sobrenatural. E o Senhor está nos restituindo. Restituindo anos perdidos, identidade perdida, família, empresa, realidade espiritual da graça, restituindo a alegria da salvação, restituindo relacionamentos entre pais e filhos, marido e esposa, esposa e marido, gerações, avós e netas, no novo momento, no novo tempo, restaurando, pegando no teu relógio espiritual e pegando a história de pessoas hoje com 37 anos, pelo teu Espírito Santo voltando o teu relógio lá na infância, no abuso, no abandono, na injustiça de fato sofrida, e trazendo cura, tratando na identidade. Obrigado porque tu estás alinhando a identidade. Obrigado porque é o Senhor que cuida da tua igreja, na tua hora, no teu momento, da tua maneira. Obrigado, papai. Nos tornamos tão desprezíveis, tão petulantes, arrogantes, orgulhosos, invejosos, na queda do nosso pai e mãe espirituais, Adão e Eva, que nos deram legados de morte. Foi-nos penoso levar a vida e conduzir a vida mortos espiritualmente. E nem sequer sabíamos. Foi-nos penoso, trabalhoso, árduo, ferirmos, machucarmos, transferirmos responsabilidades. Foi-nos terrível viver nessa terra sem governo divino. Foi-nos terrível viver a religiosidade que nos ensinaram. Foi-nos pesado, exaustivo, ter que tentar ser alguma coisa para ti, para nos acharmos dignos de algo, de merecimento. Foi-nos terrível achar que o Senhor poderia fazer algo para nós se a gente fosse tudo aquilo que jamais conseguiríamos ser por nós mesmos. Foi-nos terrível
viver os relacionamentos na justiça própria, onde nos tornamos tão complacentes conosco mesmo e tão duros com o nosso próximo. Foi-nos terrível tentar viver a vida da igreja no nosso poder, tentar amar na nossa força, tentar dar sem querer, tentar dar com medo. Foi-nos terrível. Mas obrigado porque chegou o teu Kairos, teu relógio espiritual, o tempo em que Pedro diz que ainda que alguns te tenham como tardio, tu és fiel e o teu Kairos chega sempre na hora determinada por ti mesmo. Nem adiantado, nem atrasado, mas no tempo perfeito. Orianda labaçu. Arabaxarabasiriat harabassururore de bararasarabarabas. Obrigado pelo cumprimento do teu projeto. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. Como nós sabemos, Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. Fomos criados à imagem de Deus para refleti-lo. A sua semelhança para reinarmos. E tudo estava indo muito bem. Existia algo a ser realizado. Gênesis capítulo 2 diz que nós, no nosso pai e na nossa mãe, deveríamos ter comido da árvore da vida, para que a vida de Deus, que é Jesus, se manifestasse em nós e continuássemos a reinar. Existia também um rio em Gênesis 2, um rio com 4 braços, que é o Espírito Santo. Então os nossos pais deveriam ter comido da árvore da vida e mergulhado profundo no rio, que o Pai colocou no meio do jardim como a árvore da vida, o rio que passava no jardim, indicando que os nossos pais, para expressar e para dominar, deveriam estar alimentados da árvore da vida, e deveriam receber o frescor, a vida do rio, um rio com 4 braços, um rio frutífero, um rio forte, um rio abundante e um rio de graça. E quanto mais os nossos pais mergulhavam mais fundo, lá naquele rio, nos 4 braços, eles tinham tesouros no profundo. Que coisa linda, não é, irmãos? Como já sabemos em Gênesis 3, os nossos pais comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que também estava no meio do jardim, indicando que, se nos alimentarmos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim, o homem morre. Indicando que se o homem come da árvore da vida que está no meio do jardim, que é Jesus, ele vive. E porque ele tem vida, ele mergulha no rio. E quando ele mergulha no rio, ele recebe todos os benefícios do rio. Que coisa linda o projeto do Pai. Nossos pais comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o Pai eterno, o Pai soberano, não desistiu de nós. Ele nunca foi, Ele não é e nunca será como um homem caído. Ele nunca foi, Ele não é e Ele nunca será como os diabos e os demônios. Nós, se alguém nos trai, se nós entregamos uma herança, e essa herança é jogada no lixo, ela é desperdiçada, nós temos dificuldades de lidar com injustiças, mas o Pai de amor sabe muito bem lidar com injustiça. Ele entregou o seu Filho,
Ele entregou o seu Filho para resolver tudo. Deus se torna uma comunidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Uma só pessoa, com 3 encargos, com 3 funções. Um Pai que nunca deixou de amar. O Pai que deu tudo, que fez tudo. E disse para o Filho: descansa comigo no 7º dia. Senta comigo. O Pai que não mandou o Filho inventar o pão e se virar. O Pai que antes de colocar o Filho na terra, lhe deu o trigo. A Bíblia diz que Deus não tinha feito chover sobre a face da terra, porque ainda não tinha feito o homem. Olha que expressão de amor, de graça, indicando que Ele seria toda a provisão e o alimento desse homem. Passado quase 4.000 anos dessa queda, então Deus se faz filho. E a terra viu Deus andando por aqui, há 2.000 anos atrás. Deus andou na terra no corpo de um homem, como filho. Os homens viram Deus, vestido de um corpo corruptível. Os homens viram Deus que é Espírito, com uma alma, com sentimentos. O Deus que soprou a palavra que saiu da boca e a palavra que é Jesus, sentiu fome, sentiu sede, foi chamado de pecador. Ao atender e tocar na vida de mulheres destruídas e caídas, falaram e disseram que ele tinha caso com elas. O chamaram de ladrão, de falso profeta, porque ele encarnou, porque ele assumiu toda a nossa identidade. E quando ele vai para aquela cruz, depois de ter sido abandonado pelo Pai, é o único momento em que o Filho de Deus diz: Deus meu, por que me desamparaste? E não era uma impressão, era um abandono mesmo. Porque a Bíblia diz que para resolver o pecado deveria haver derramamento de sangue. Para haver justificação, precisaria ser pago com sangue. E aí o Pai dá as costas para o seu Filho e torna Ele tudo o que nós éramos desde o primeiro homem Adão: indignos, malfeitores, caluniadores, desprezíveis. E aí então ele morre, depois de 3 anos, ou dorme naquela cruz. Depois de 3 anos, os homens viram Deus andando na terra. Deus ressuscita. Deus vence a morte na pessoa do Filho. Ele ressurge da morte. Ele tinha dito em Mateus capítulo 16, que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Ele tinha falado em Mateus 18, que onde houvesse igreja, Ele estaria no meio. Onde houvesse igreja, Ele estaria no meio, porque todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, eu estarei não só em vocês, mas eu me manifestarei no meio de vocês. O nosso irmão mais velho, que foi feito Senhor, Rei dos Reis, e que na dispensação da graça todo o poder e toda a autoridade está nas suas mãos, e Ele compartilhou com a gente poder e autoridade. Ele ressuscita, diz para os discípulos temerosos: bom dia, paz seja convosco. Bom dia, resolvi, paz seja convosco. Havia um problema de relacionamento entre filhos e pais, filhos e pai, e o próprio Filho restaura. Ele se torna propício, a propiciação pelos nossos pecados. Ele nos reconcilia com o Pai. A maneira do Pai nos reconciliar com Ele foi se tornando Filho. E agora eu e você estamos vestidos do Filho. Saiba disso. O Pai só aceita o Filho primogênito. Se você for olhar na Bíblia,
o pai só aceita um filho, o filho primogênito. Ele, além de ser o primogênito, ele é o unigênito do pai. Apocalipse capítulo 1, versículo 4, 5, 6, fala que ele é o príncipe dos príncipes, dos reis dessa terra, e diz que o filho morreu antes da fundação do mundo. Antes do primeiro dia, antes do segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, e o sétimo dia, o tempo pleno de Deus, a Bíblia diz em Apocalipse que antes de Gênesis, o filho já tinha morrido. Já tinha entregue a sua vida para nos ser propício, e isso é a graça, isso é favor. E agora nós estamos vivendo, depois da ressurreição, naquele domingo de manhã, domingo de primícias, ele surge, depois do feriado da Páscoa, 3 dias depois, num domingo de primícias ele surge, sopra o Espírito sobre os discípulos, ganham nova natureza. Lucas 24 diz que foi-lhes aberto o entendimento para que compreendesse as Escrituras, e ele dá a ordem, Lucas fala muito claramente sobre isso, mais do que todos evangelistas. Lucas, o médico detalhista, o evangelho de Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Olha só, um médico que estudou o homem, o Espírito pega um médico para escrever o evangelho de Lucas, que apresenta Jesus como filho do homem. Ele viu um homem, ele foi tocado por um homem que era Deus, e esse homem ressuscitou, ficou com eles 40 dias, e é assim que Lucas, o médico, começa o livro de Atos, no versículo 1. Ele escreve Lucas, e agora ele vai ser o instrumento para escrever o livro de Atos. Que coisa linda! Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, ou seja, eu escrevi um evangelho, o evangelho de Lucas. Do que o evangelho de Lucas trata? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele homem que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que perdeu a natureza, que perdeu a semelhança, que perdeu a imagem, que perdeu o governo, que perdeu o domínio, que perdeu a capacidade de expressar. O Filho do Homem veio buscar e salvar esse perdido. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Olha só o versículo 1 de Atos 1, ele está falando dos 3 anos. Ele viu Jesus fazer, e ele viu Jesus ensinar. Lucas viu, assim, com seus olhos, presente ali, o homem que Deus tinha planejado, o homem que seríamos se tivéssemos comido da árvore da vida e mergulhado no rio. Em Lucas 24, eu creio nisso, irmãos. Anote isso para você, em Lucas 24, eu creio que quando Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos, os apóstolos, no mundo do Espírito eles foram restaurados e eles comeram da árvore da vida. Eles comeram de Jesus. Eles receberam uma fonte dentro deles. Adão e Eva, nossos pais, eles não comeram da árvore da vida. A Bíblia diz que eles eram alma vivente. Eles precisavam se tornar espírito vivificante. Para se tornar espírito vivificante, precisaria comer da árvore da vida. O que Jesus faz? Ele vai lá para o jardim e ele não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele, que é a própria árvore da vida, está ali se alimentando do Pai. Eu creio que em Lucas 24, os discípulos que estavam ali presentes, eles se alimentaram. Eles se alimentaram da árvore da vida. E depois Jesus disse, sim, mas tem mais. Vocês fiquem na cidade de Jerusalém, porque agora vocês vão ter que mergulhar. Vocês vão ter que mergulhar. E a partir do versículo 2, Lucas diz assim, depois de falar que Jesus fez e ensinou, até o dia em que foi recebido em cima. Ele foi recebido em cima, ou seja, Lucas estava lá, quando Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar para vocês, eu vou enviar o Espírito Santo.
O outro discípulo João escreveu isso em João 14, versículo 1. Não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, mas se eu for, voltarei para vós. Pensa isso. Depois de 40 dias, Jesus andando com eles, agora com o corpo glorificado e ressurreto, manda que eles continuassem em Jerusalém. Meu Deus do céu, que coisa linda! Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos para a igreja, ter dado mandamentos para aqueles que comeram da árvore da vida, ter dado mandamentos para aqueles que foram regenerados, ter dado mandamentos para aqueles que nasceram de novo. Só é possível dar mandamento para filho. Por isso que ele deu mandamentos, e ele, Jesus, deu mandamentos pelo Espírito Santo. Ele, Jesus, deu mandamento por Ele mesmo, porque Ele é o Espírito Santo. Mas a pessoa que é mencionada aqui, a respeito dos mandamentos, é o Espírito Santo. Aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Por 40 dias visto por eles. Imagina você. Agora então tem na terra um homem glorificado, que é o próprio Deus, com um corpo incorruptível, diferente do corpo dos discípulos. O corpo que nós receberemos na eternidade. Jesus andou por 40 dias entre os homens. Um corpo capaz de, como disse João, traspassar parede e dizer, paz seja convosco. As portas estavam fechadas. E ele entrou com um corpo incorruptível, aquele corpo que eu e você um dia iremos receber, aleluia. E todos aqueles que estão descansando nos braços do Pai, porque é impossível aqueles que comeram da árvore da vida morrerem. Jesus disse que quem comer da sua carne e do seu sangue não experimentará a morte, mas passou da morte para a vida. E nisso nós cremos, amém, amados, pelo Espírito Santo. Espaço de 40 dias falando do que respeito ao, versículo 4, reino de Deus. Jesus ficou 40 dias depois da ressurreição, falando com os discípulos como seria agora eles na terra. O reino de Deus, não no sentido de vida eterna, porque Ele iria para o Pai, mas iria enviar o Espírito Santo para a igreja viver na terra, para a igreja reinar na terra. O assunto de Jesus 40 dias foi que a igreja, os discípulos iriam reinar na terra. Amém? Você não precisa fazer absolutamente nada para entrar no céu. Se você foi escolhido para a eternidade com o Pai, justificado gratuitamente, Ele derramou a sua justiça, não se preocupe, você já está no céu. Mas o assunto do Pai é a restauração de todas as coisas. O Pai não fez o homem para entrar no céu. O homem foi feito pelo Pai para reinar em vida na terra. Por isso os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo, Ele é o Senhor. 10 dias, irmãos. Lucas está dizendo aqui, ele vai narrar. Lucas vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos. O que são os evangelhos? Os evangelhos falam da vida de Deus, que era possível ser vivida se o homem não tivesse caído através de Jesus. Lucas assistiu, durante 3 homens, Deus andando na terra, no corpo de um homem. E sabe agora o que ele vai dizer e vai nos ensinar em Atos? Agora Lucas vai nos ensinar que aquele que morreu, ressuscitou, foi recebido no céu, desceu no Espírito Santo e entrou novamente na vida daqueles que pelo Espírito comeram da árvore da vida. A vida de Deus dentro deles. Agora Lucas está dizendo que Jesus orientou para que eles ficassem.
esperasse mais um pouco, 40 dias, teste. 40 dias com eles, mais 10, 50 dias. Pentecostes, a segunda temporada da festa dos judeus. Todo judeu era chamado para estar em Jerusalém 3 vezes por ano, em 3 festivais. O primeiro festival já tinha passado há 50 dias. Pães asmos, Páscoa e primícias. Primícias indicando uma colheita antecipada e Pentecostes uma grande colheita. E estavam lá aproximadamente, diz a Bíblia, mais ou menos 120 irmãos. Quase 120 pessoas em Lucas 1,15. O que eles estavam fazendo? Versículo 13 do capítulo 1 diz que eles estavam, irmãos, eles estavam num cenáculo. Era um tipo de casa no 2º andar, onde habitavam. Olha só onde habitavam. Jesus pediu para que ficassem juntos. A coisa foi tão séria, o Espírito me tocou nessa manhã quando eu li essa pequena passagem. Eu não sei como é que está na versão de vocês. Tinham se passado 10 dias que Jesus foi recebido. Depois de 50 dias andando na terra, e eles estavam no cenáculo onde habitavam. Olha só, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Barnabé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Estava faltando Judas, um Judas estava faltando. Os discípulos estavam morando juntos. Eles levaram tão a sério o assunto de ficar para ser cheio, que eles estavam morando juntos. E foi mais gente morar lá. Em torno de 120 pessoas durante 10 dias. Estavam, imagino eu, irmãos, ali, fazendo o que eles estavam fazendo? Uma vez que Jesus lhes ensinou sobre o reino de Deus na terra, Jesus também disse, e é isso que Lucas narra no versículo 8, tão conhecido da gente: recebereis poder, capacitação, autoridade, energia. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir. Preste atenção, o Espírito Santo já estava dentro deles em Lucas 24. Mas agora o Espírito Santo viria sobre eles, representando o quê? O governo, a autoridade. Vocês se lembram que antes da queda, diz a Bíblia, que todos os dias, na viração do dia, Deus se apresentava aos nossos pais Adão e Eva, e que o pecado abortou este encontro. Agora Jesus está dizendo que eles iriam receber o rio de vida, lá de Gênesis 2 do jardim, dentro deles. Eles ficaram para receber um rio de vida, um rio frutífero, um rio de graça, um rio forte, um rio abundante. E ali eles estavam, aleluia. Era um feriado de Pentecostes. Eu imagino que o assunto nas ruas ainda se falava daquela Páscoa estranha, onde soltaram Barrabás e prenderam Jesus. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos, e fazer um alinhamento com vocês nessa semana, onde o Espírito Santo se moveu tão poderosamente entre nós, onde o Espírito Santo derramou dons, porque é a última hora. João, o amado, diz que esta é a última hora. Imagina você o alinhamento que nós, a igreja, estamos recebendo por ser a última hora. O que você faria, Romildo, Diomar, se fosse hoje a última hora? Tenho certeza, iriam chamar os filhos, não é? Conversar com os filhos, curtir os filhos, entregar legados, entregar herança, se mover. É o que o Pai está fazendo, nesta última hora, com os seus filhos amados. Esta é a última hora. E foi impressionante
que enquanto nós recebíamos transferências de unção, muitas pessoas me procuraram para falar assim: eu não sou digno, eu não sou digno de receber o que você recebe. Eu queria tanto ter coisas que eu vejo que foram derramadas sobre você, que não nos pertencem, não é, irmãos? Também não foram conquistadas, foram entregues. Eu não sou digno. Eu nunca irei falar em línguas estranhas. Eu nunca vou discernir os espíritos. Eu nunca vou ter palavra de conhecimento. Eu nunca vou ter revelação e discernir os espíritos. Eu nunca vou ter o dom de milagre, o dom de curar. Por quê? Porque eu fiz muita coisa errada. Porque eu fiz muita coisa feia nessa terra. Querido, eu queria dizer para você, isso parece ser uma humildade, mas eu quero, para te ajudar, dizer: isso é uma arrogância. Isso é uma arrogância. Isso é se levantar contra o favor de um pai que não desiste de amar o filho e diz: não importando o que você faça ou tenha feito na sua vida, filho, eu não desisto de te amar, e quer você queira ou não, a herança eu te dou, tome posse dela. E eu quero aqui nessa manhã dizer para você, quando Barrabás foi solto e Jesus foi preso, nesse sentido, Barrabás era eu e você. Ele foi chamado de livre, de digno de ser livre, para que o filho fosse preso. Nunca houve dignidade em nós, mas agora há. Há a dignidade do filho em mim e em você. Não diga nunca mais que você não merece. Não diga nunca mais que você não é uma pessoa digna. Porque toda a dignidade que eu e você temos não parte de nós mesmos. Parte do fato que o Pai nos vê vestido de Cristo. Eu não mereço ser vestido de Cristo. É isso mesmo. É só para quem não merece. Receba essa palavra em nome de Jesus. Rompa em nome de Jesus. Amém? Versículo 2, um feriado, capítulo 2, um feriadão. Mais de 1 milhão de pessoas, segundo estudiosos de Jerusalém, cidade entupida. E no meio de todo aquele negócio, da expectativa, do calendário de Deus, da grande colheita, 120 pessoas. 120 pessoas na terra. 120 pessoas vivas, naturalmente. Imagina isso, guarda isso no seu coração. Só ali em Jerusalém. Jerusalém, então, no caso ali, era um centro espiritual de Deus para realizar algo poderoso, para continuar a obra que foi interrompida em Gênesis 3. Deus já tinha restabelecido a imagem através do novo nascimento, quando Jesus aparece em Lucas 24, mas agora Ele iria entregar a semelhança. Ele iria capacitar aqueles quase 120 irmãos para reinar na terra, para dominar na terra. E para reinar na terra e dominar na terra, era necessário serem cheios do Espírito Santo. E para serem cheios do Espírito Santo, eles negaram todos os planos dos homens. Eles negaram o tempo. Provavelmente, todo mundo, ao ficar sabendo que tinha 120, aguardando que aquele que tinha morrido e ressuscitara, e muitos diziam que era uma farsa, além de, alguns diziam assim, imagino eu, nossa, diz que ressuscitou, ficou com eles 40 dias, desapareceu, e agora falou para eles ficarem 10 dias esperando, para serem cheios. E lá eles estavam, porque eles tiveram uma experiência de novo nascimento. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, versículo 1 do capítulo 2, está terminando o feriado. Está terminando o feriado daquela colheita. Entenda o segundo, algo aqui, ó, preste atenção. Entenda o Cronos, o calendário natural, o calendário do homem, o calendário do judeu.
sendo usado para Deus trazer o Kairos, o calendário divino, a promessa da descida do Espírito Santo sobre os homens. Naquele dia, no mesmo dia, estava terminando o feriado, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos onde? No mesmo lugar. Isso é um mistério, irmãos. Esse negócio de reunião e entrar e chegar numa expectativa demais é poderoso, é valioso. Todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, irmãos, já tinha se passado mais de 4.000 anos da queda do homem. Já tinha se passado mais de 4.000 anos desse homem separado de Deus, morto espiritualmente. Já tinha vindo a lei, os profetas, Moisés, mas nada podia dar aos homens reino, porque eles não tinham natureza, não tinham coração. Mas agora veio, de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Imagina isso, gente. Seres humanos, gente com corpo como eu e você. Diz a Bíblia que encheu, veio do céu um som. Imagina aqui literalmente, um som aqui dentro do céu. Literalmente. O que aconteceria com a gente? A princípio a gente ficaria com o quê? Com medo. E se não bastasse um som como de um vento, olha só, um vento veemente e impetuoso. Se você está dentro de uma casa e você começa a ouvir e até sentir um vento veemente e impetuoso, o que você começa a pensar? Essa casa vai cair. Essa casa não vai aguentar. Essa casa não tem estrutura para um vento veemente e impetuoso. E se não bastasse esse vento, que encheu toda a casa onde eles estavam assentados, porque eles estavam descansando. A humanidade toda estava nas suas atividades, mas eles estavam assentados. Ou seja, eles estavam no 7º dia do Senhor. Eles estavam no 7º dia da criação de Deus, sentado em obediência com o Pai, aguardando, sentados, feriadão espiritual para eles. E se não bastasse o vento impetuoso, foram vistas por eles línguas repartidas como de, não que eram de, mas semelhante a línguas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eu queria pedir para você, pelo Espírito Santo, vai criando essa imagem de uma casa em torno de 120, cidade lotada, alvoroço do lado de fora, gente sentada, agora um vento impetuoso, línguas como de fogo que pousa sobre cada um deles. E o versículo 4 diz que todos, não alguns, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Gênesis capítulo 11, fala de uma torre chamada a Torre de Babel, a Babilônia, que ela recebe a sua consumação em Apocalipse capítulo 17 e 18, quando Babilônia é destruída e queimada, porque em Gênesis capítulo 11, tinha ali um projeto do homem edificar um nome para ele, um projeto do homem dar conta dele mesmo. E agora aqui nós vemos que lá em Gênesis 11 veio uma confusão de línguas que separou os homens, mas agora vem línguas que são distribuídas e eles começaram a falar conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E totalmente diferente de Gênesis 11, que separou os homens nas falas das línguas diferentes, em Atos capítulo 2, aquelas línguas também, como sinal e evidência da presença entre eles, uniu aqueles homens. Deus não precisou separá-los, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O versículo 6 diz que aquela voz, ou seja, aquele som que era ouvido, que saía da boca daqueles quase 120, era ouvida, aquela voz correu
poder de Deus, imagina isso. Ajuntou-se uma multidão. Então, feriado, cada um ocupado com a sua vida, de repente, quando eles são cheios do Espírito Santo e começam a falar em línguas, consequentemente, ajuntou multidão. E diz mais que não só ajuntou, mas estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha que manifestação do Espírito. Um judeu falando em japonês, o outro falando em espanhol, o outro falando em português. Meu Pai, os mistérios de Deus. Versículo 11 diz que cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar. O que eles falavam quando eles foram cheios? Eles falavam das grandezas de Deus. Eles falavam das grandezas de Deus. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. O versículo 12 diz: e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? Que coisa louca é essa? O que é que está acontecendo aqui? E diante daquilo que eles não conseguiam explicar, porque nós gostamos de ter explicação para tudo, nós gostamos de ter controle de tudo, nós gostamos de ter conhecimento de tudo. Olha o que o texto diz: outros zombavam. Eu queria pedir para você parar para analisar esse texto. E outros zombavam, e ao zombar diziam: estão cheios de mosto. Ou seja, estão cheios de vinho novo, estão cheios de álcool, estão alcoolizados. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você ouve uma pessoa falar em inglês, você diz que ela está bêbada? Você diz: não, o brasileiro está falando em inglês. Um espanhol falando em japonês. Mas por que você acha que as pessoas zombavam e diziam que eles às 9 horas da manhã estavam bêbados? Era em torno de 120. Uma pessoa que está bêbada, ela não consegue ficar em pé. Uma pessoa extremamente embriagada. Uma pessoa extremamente embriagada, ela descansa, ela dorme. Mas uma pessoa embriagada, ela também sorri demais. Ela dá muito risada. Eu quero dizer para você, meu querido, eu não estava lá. Lucas não coloca mais detalhes. Eu creio que ele não coloca mais detalhes para que nós possamos pensar a respeito disso. Daquele quadro, irmãos. Daquele quadro que parecia que havia uma desordem. Mas havia ali uma grande ordem e um alinhamento de Deus. E aí o Espírito é derramado. E diz o versículo 14, que Pedro representando um crente sem poder. Pedro representando um crente que a sua vida não rolava, não ia. Um passo à frente, 2 para trás, 2 para frente, 3 para trás, sua vida não saía do lugar. É Pedro, olha o que o Espírito usa, é Pedro que é colocado em pé. Pedro que negara, Pedro que falhara, Pedro que disse: não conheço, nunca vi mais gordo, nunca vi mais magro. Pedro que quando viu de longe mergulhou depois da ressurreição. Pedro que foi um instrumento para levar outros discípulos de volta à vida velha. Cheio do Espírito Santo, ele se coloca em pé. Outros zombavam dizendo: estão cheios de mosto. Sabe, irmãos, eu vinha uma certa vez de uma viagem no interior de São Paulo. Preste atenção no que eu vou dizer. E do lado daquela rodovia, muitos carros saindo. Se não me engano era um sábado, 10, 11 horas da manhã. Mas muitos carros saindo daquele lugar. E era um descampado enorme. O que tinha acontecido ali? Uma rave, é assim que fala? Uma rave. Um encontro de jovens que passaram lá 3 dias. 3 dias eles ficaram lá. O que eles ficaram fazendo? Se embriagando, drogando e muito som. Toda rave tem que ter muito som. Tem que ter muita droga.
tem que ter muita bebida. Por quê? Porque eles estão em busca do quê? De êxtase. Eles estão em busca de quê? De gozo. Diga assim, gozo. Eles estavam em busca de gozo. O que alguém que deseja se casar está à busca? De gozo. O que nós estamos à busca a vida toda? De gozo, de gozar. É um nível de alegria que nos leva a êxtase. Os homens estão buscando este gozo. Buscam através de construção de grandes empresas, grandes dinheiros, muitos carros, muitas mulheres, muitos homens, corpo, êxtase, gozo. E aqueles irmãos aqui, olha, foram receber esse gozo. Eu quero dizer para você, para mim, eu não estava lá, mas a cena para quem não estava envolvido, devia ser o quê? Horrorosa. Horrorosa. Outro dia eu assisti, irmãos, eu parei para assistir o final, durante e o final de uma rave. A loucura do que estava acontecendo ali. O efeito do poder das drogas. O efeito do poder da bebida. Do álcool na vida de alguém. E aqui, semelhantemente, havia algo poderoso. O efeito de uma coisa maior. Eu acredito, irmãos, que tinha crente aqui jogado no chão. Eu acredito que tinha crente aqui que não conseguia falar. Ainda que todos falavam em línguas, mas não conseguia nem sequer mudar o seu dialeto. Eu acredito que havia uma expressão de tanta alegria, de tanto prazer. Mas acredite, aquilo ali não era um fim em si mesmo. Algumas pessoas perguntam, pastor Nadinho, por que alguém que é levantado por Deus, num encontro desse fica caindo? Eu sei que pessoas têm como objetivo encontros para o indivíduo ficar caindo. Isso não é o objetivo. Não é o objetivo, mas eu quero te dizer algo. Como é que você faz com uma casa? Temos um construtor aqui. Você constrói uma casa. Ela tem lá a sua estrutura para comportar peso, certo, meu irmão? Se você aperta essa casa com um pouco mais de peso, o que acontece com ela? Ela cai. Nós somos uma casa de Deus que ainda não temos estrutura para aguentar níveis de glória. É por isso que nós vamos receber um outro corpo. Nós vamos receber uma alma totalmente transformada, porque esse corpo não aguenta. Esse corpo não aguenta. Um pouquinho mais do poder de Deus sobre a vida da gente, a gente não aguenta. Eu estava aqui orando, Ricardo, hoje, o Samuel, pensando. A Bíblia diz que num templo que Salomão construiu, que o seu pai teve um entendimento, uma palavra de Deus, um entendimento errado. Deus não queria o templo de Salomão, Deus queria o tabernáculo. Davi entendeu errado, quando Deus falou para Davi, o filho que vai nascer de você, ele vai ter um reino eterno, o seu governo será eterno. Está falando de Jesus, que iria construir uma casa, a igreja. Mas Deus viu o coração de Davi, que pensou que era o filho dele, Salomão, construir um templo para Deus. E Deus aceitou o coração de Davi. Sabe o que aconteceu, irmãos? Diz que quando aquele templo físico, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Naquele templo físico, quando os sacerdotes foram ministrar, diz a palavra de Deus, a glória de Deus desceu naquele lugar, e nenhum sacerdote conseguiu ficar em pé, tamanha era a glória. E lá no templo de Salomão, sabe o que aconteceu? Aqueles sacerdotes caídos diziam assim: o Senhor é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Algumas pessoas estão escandalizadas com o que aconteceu esses dias aqui. Algumas pessoas estão querendo saber qual que é a nossa doutrina. Como se eu tivesse uma doutrina para a glória de Deus descendo na vida de alguém. Como se eu tivesse uma doutrina para controlar gozo de Deus na vida de alguém. Mas o Espírito é sujeito ao profeta. O Espírito é sujeito ao profeta. Mas eu estou falando de uma estrutura humana limitada, que nem o meu irmão. Nós estamos adorando, estamos glorificando ao Senhor. Pergunta aí para ele. Gozo da presença de Deus na vida dele. Poder de Deus. O homem vai se sentindo pequeno.
Deus não... Qual é a diferença? Os caras caem na rave, os caras caem drogado, caem alcoolizado, se envolvem em relações sexuais ilícitas. Tudo figura daquilo que o Espírito Santo faz na vida de um crente. O Espírito Santo, quando vem na vida de um crente, manifesta como esse crente é pequeno, como ele necessita da glória de Deus. Só que um pouco da glória de Deus, que vem um pouquinho mais, ele se enche de um gozo no seu interior poderoso. Isso não é um fim, isso é só uma manifestação, isso é só um sinal. Isso não é um fim em si mesmo, isso não é um fim. O fim é o fruto. O fim é o fruto, diga, o fim é o fruto. Quais foram os frutos dali? Os frutos dali são os frutos daqui hoje. Pedro se levanta, e cheio do Espírito Santo, agora a palavra de Deus penetrando e vivificando tudo aquilo que ele tinha de informação. Ele levanta a sua voz, e diante de todo aquele acontecimento, do escândalo daqueles que assistiam, porque uma coisa é, você vai numa rave, ou você se envolve ou você assiste. E você vai num encontro onde o Espírito Santo vem sobre as vidas. Ou você assiste, ou você se envolve. É do mesmo jeito. Pedro se levanta, isto é o que foi escrito pelo profeta Joel. E vem ali o primeiro sermão da igreja. O que acontece, irmãos? Pedro prega todo o plano de Deus em poucas palavras. E ele termina o seu sermão dizendo assim: a este Jesus que vocês mataram, esse Jesus que vocês mataram lá no jardim do Éden, quando não comeram da árvore da vida que era ele, mas comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e mataram a vida de Deus dentro de vocês, a este Jesus que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Fruto, palavra influenciando o senhorio de Cristo. Outro ponto, o que nós faremos? Fruto daquela vida cheia do Espírito Santo na vida de um povo que foi impregnando na vida dos outros. Eles começaram a ter consciência do seu pecado, eles começaram a ter consciência de que precisavam de um Salvador. Tudo começou com uma loucura, com bebedice, uma virada de chave, como nunca tinha sido visto. Outro resultado, eles caíram no gozo, mas se levantaram como Pedro se levantou. E sabe o que aconteceu? Algo aconteceu tão profundo naqueles irmãos, que eles começaram a exalar amor uns pelos outros. Começaram a viver todos os dias juntos. Todos os dias viviam juntos para os planos de Deus. Perseveravam na oração, perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam no servir uns aos outros. Ninguém considerava propriamente seu o que possuía. Uma manifestação do poder de Deus, as coisas se tornaram secundárias. Ninguém considerava seu propriamente o que possuía. Um homem chamado Barnabé, diante da perseguição que vinha sobre a igreja, por conta de que agora César não era mais senhor dos irmãos, chegou aos apóstolos e entregou uma propriedade. Aquela igreja cheia do Espírito Santo não foi para o governo contestar: nos dê cesta básica, César. Não foi lá arrumar um projeto social diante de César e fazer uma sociedade com César. Não, essa igreja foi levantada pelo poder do Espírito Santo, e a Bíblia diz que não havia necessitados entre eles. Fruto. Alguns ficam preocupados com a forma do culto. Não se preocupe com a forma do culto, queira saber os frutos. Nós temos jovens aqui, irmãos, que estão há 4 dias embebedados. Temos homens e mulheres aqui embebedados. Eu ouvi um testemunho agora de uma mãe que foi pega pelo poder do Espírito Santo de Deus na vida dela, e ela não pôde estar na quinta. Ela queria mais, ficou até um pouco triste de não ter estado. Quando ela abre a boca no salão de cabeleireiro dela essa semana, se não me engano sábado, e ela começa a falar das grandezas de Deus para uma mulher, aquela mulher inexplicavelmente começou a chorar na presença daquela cabeleireira, e o Espírito Santo de Deus foi derramado ali para a glória dele. Os frutos.
Os frutos. Os frutos. Não fique preso. Não fique preso aos meios. Olhe para os frutos. Estamos vivendo dias de testemunhos. Tem uma jovem que ela está já há quase 3 dias falando em línguas estranhas. Está misturando o português com as línguas estranhas. Ontem o Espírito a levantou para ligar para muitas pessoas desigrejadas. Termo errado que a gente fala, mas vai lá. Desigrejada. E ela ali falando do quê? Do amor de Deus, da graça de Deus. Por que ela só fez isso agora? Porque ela está cheia do fruto do Espírito. Cheia do fruto do Espírito. Amor, cumplicidade com a necessidade alheia. Esse é o tempo, amados. Esse é o tempo, meus irmãos. O que é o livro de Atos? O livro de Atos você vai ler e vai aprender o Espírito Santo se movendo dentro dos homens. Você verá no livro de Atos, você vê quando você vai ler Atos, não precisa estudar muito Atos. Não tem muita coisa que ser estudada. É como se fosse uma história, uma jornada. Parece-me que Atos é o divisor. É o divisor do Novo Testamento. Por quê? Porque Lucas termina dizendo para ficar em Jerusalém. Se não tivesse o livro de Atos, a gente iria para Romanos. Aí Romanos, você abre Romanos capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Mas assim, como assim Paulo? Aos irmãos de Roma. Roma? Como assim Roma? Quem atravessou o mar? Depois vem as epístolas, tratando de problemas na igreja, que se esqueceram que a força e o poder dela é o Espírito Santo. Então o livro de Atos é o livro da manifestação do Espírito Santo. Pedro vai na casa de Cornélio. Pedro vai na casa de Cornélio. E como tem sido nesses dias da casa do Haroldo e da Cleidinha, quem cai dentro da casa deles é cheio do Espírito Santo de Deus. E às vezes, irmãos, o Espírito é sujeito ao profeta. É mesmo. Quem deixa as pessoas inconscientes e detonadas é o diabo. Mas eu vou dizer para você, entendo o que eu vou dizer com muito temor. Posso estar usando um termo pejorativo aqui, mas eu vou me arriscar a fazer isso. Sei que alguém pode pegar, cortar, fazer o que quiser, mas eu quero te dizer na força do Espírito Santo. Imagine uma pessoa sentindo um gozo, um ápice de gozo como um ser humano, horas, 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 horas e horas, e não para. Você acha que aguenta ficar em pé? Perde as forças. Oh Jesus. Esse é o tempo. Esse é o tempo do Espírito Santo. É o tempo do Deus Espírito Santo se movendo na vida da igreja. Sabe o que aconteceu? Como fruto de 120 que foram cheios e foram chamados de bêbados, logo após, 3.000 almas foram convertidas. Uma grande multiplicação. A Bíblia diz em Atos 2,47 que cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. E havia grande alegria. Por quê? Depois de terem sido cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que havia graça. Os homens sem Deus viam a igreja e via graça. Eu quero dizer para você, uma igreja que não é cheia do Espírito Santo, ainda que ela tenha graça, ela parece uma desgraça. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo, até o homem que não nasceu de novo, ele vê a graça de Deus, atrai. E diz mais, e eu termino aqui. A partir daquela experiência do enchimento do Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro e João subiam. E havia um homem, há muitos anos de vida, muito tempo da sua vida, ele estava ali pedindo esmolas. Oh irmãos, presta atenção nisso. Ele estava no templo. Ele estava no templo. Que desde o ventre de sua mãe, desde o ventre da sua mãe, ele era coxo. Ele não andava, isso aqui tem sentido espiritual, o qual todos os dias o punham à porta do templo chamado Formosa.
As pessoas iam e vinham no tempo da adoração. E aquele homem, como um coxo, ele não era alguém habilitado para entrar naquele lugar de adoração. Ele era tido como indigno. E diante do seu pedido de esmolas, porque uma igreja quando ela não é cheia do Espírito Santo, nós nos tornamos pedintes. Nós queremos esmolas, enquanto há tesouros a serem derramados. E aí é nesse momento que a Bíblia diz que Pedro e João, cheios do Espírito Santo, disse: o que todos os homens procuram nessa terra, ouro e prata, nós não temos, mas o que nós temos, nós te damos. Como nós ouvimos, agora Pedro e João se tornam duas moedas no bolso de Deus para ser usadas. Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus. Levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele coxo levantou, andou, adorou e entrou juntamente com Pedro e João no templo. No templo daquele modelo antigo, hein? Ele entrou. Sabe o que mais? Quando uma igreja é cheia do Espírito Santo, o pecado é denunciado. E termino aqui João capítulo 5. O pecado é denunciado. O pecado vem à luz. Porque a luz rompe com as trevas. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ou é regenerado, ou muda, ou não aguenta ficar. É difícil dizer isso para vocês. Ananias e Safira não puderam ficar. Espírito se movendo, Deus derramando, mas eles não puderam ficar. E eu termino aqui. É tempo de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Não se escandalizem. Deus está quebrando as formas humanas. Deus está rompendo. Eu costumo dizer, irmãos, tem pessoas que ficam do lado de fora fazendo os seus julgamentos, principalmente os teólogos da Bíblia, aqueles que julgam que têm todo o entendimento da Bíblia. Mas você sabe que toda teologia, todo posicionamento, tudo muda dependendo da situação, não é? Quando vem uma situação na vida da gente, tudo muda, não é? Aqueles que falam que Jesus não cura a todos, quando ele fica sabendo que tem alguém desenganado na família dele, ou ele, ou a mulher, ou o filho, aí ele começa a dizer que Jesus cura a todos. Aquele que se escandalizava com o culto, ele quer daquela porção, ele quer daquela presença. Então não confunda a manifestação do poder de Deus sobre um corpo fraco com os frutos, ou com o fruto do Espírito. Não confunda a manifestação de Deus com doutrina, não tem nada a ver com doutrina. Nós não vamos te dar uma doutrina, isso não é doutrina. Você sabe o que é doutrina? Doutrina é conjunto de princípios que dão sustentação para a vida da igreja. Manifestação que derruba as pessoas não é um conjunto de princípios, não tem nenhum ponto de princípio, inclusive derruba. Então fique tranquilo, o que importa é que o Espírito está em nós, mas nós queremos uma outra medida. Nós queremos Ele sobre nós, levantando jovens que terão visões, senhores e senhoras que pensam que o tempo passou e terão sonhos, pessoas que se moveram na sua vida de acordo com o que achava, cuidou do seu negócio, do seu dinheiro e da sua empresa, agora eles terão a profecia, eles trarão o pensamento e a vontade de Deus para as coisas dessa terra, porque a promessa é essa: sonharão, terão visões e terão profecias em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero te convidar a ficar em pé, pouquinho mais, só um pouquinho, chamar o pessoal aqui, o sol que você estava. A árvore da vida está aí para todo mundo comer. Jesus disse que Ele é o alimento do céu. Mas Ele disse em João 7 que Jesus é o rio, que o Espírito Santo é o rio. Depois de comer da árvore, estamos capacitados a mergulhar nesse rio, amém?
microfone, Manuel. Pega esse aqui, ó. Aleluia. Olhe para mim. Se o Pai permitir nessa noite, se o Pai permitir, se Jesus não voltar antes, nós vamos falar sobre o Cronos e o Kairos de Deus. O tempo espiritual que nós podemos estar vivendo, que a gente pode cair para dentro. E nós teremos aqui, em nome de Jesus, eu tenho certeza disso, palavras que serão entregues, ministração, viradas de chave, relógios que vão adiantar, relógios que vão parar e relógios que vão atrasar. Independente se vai adiantar, parar ou atrasar, saiba disso. É o Kairos de Deus que está caindo para restaurar tudo em todos para a glória do Senhor. Amém? Vamos cantar essa canção aí, Diego, mais uma vez? O profeta viu esse trono, esse rio, perdão. O profeta viu esse rio que nasce debaixo do trono. João viu esse rio de vida, esse fluir do Espírito. Então, nossa manhã, vamos aqui, mais uma vez. Deixa o Espírito Santo fluir. Orianda labaçu. Se você quiser orar em línguas aí baixinho, vai orando. Fecha os teus olhos, não se distraia. Seja sensível. Coloque-se numa posição de mais. Orianda labaçu. Oh, Jesus. Feche os teus olhos. Quero ler aqui para você. Ezequiel viu o trono. Ele viu ali o mover do Espírito Santo sobre a igreja. Ezequiel 47:3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Não se conforme pelas águas no tornozelo, queira as águas até os joelhos. Enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Não queira simplesmente as águas nos joelhos, não tenha medo. Nós temos medo de água, né, irmãos? A água a gente tem medo quando a gente perde o controle. Mas nesse sentido espiritual, quando a gente perde o controle, quando a gente não tem mais controle sobre as águas nesse sentido espiritual, é ali que nós começamos a desfrutar da plenitude. E mediu mais 10.000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 10.000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro, e que eu não podia atravessar, aleluia. Eu não podia, não tem a ver comigo, com o que eu faço, com o que eu acho, com o que eu sei. O eu aqui se perdeu, o eu aqui se tornou totalmente vulnerável às águas, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: você vê isso? Você vê isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro, e tornou-me eu. Eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas.
e será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, vida, restauração, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Aleluia. Será também para os pescadores que estavam tristes porque não tinha mais peixe, porque o peixe tinha morrido. Haverá lugar para estender as redes. A tua empresa será um lugar de restauração, de restituição, por causa desse tempo do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Será segundo a espécie, aleluia, em multidão excessiva. Diga por favor, em multidão excessiva. E junto ao ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário, e o seu fruto, o fruto de tudo aquilo que o Espírito Santo está operando na minha vida, na tua vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, o fruto, o resultado da manifestação e do poder do Espírito Santo entre nós, servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Ezequiel capítulo 47. Pô, pastor Nadinho, mas é Velho Testamento. Não, amado, é a profecia. Olha agora aqui Apocalipse 22, João: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, aleluia. Ela está no centro do coração da igreja, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Não é só local, é para as nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. O objetivo final cumprido para a glória de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo mais um pouquinho nessa manhã. Beba mais, mergulhe mais, mergulhe mais. Não se preocupe, querido, não se preocupe, não busque querer sentir sensações, não fique preocupado em cair, para com isso, não fique preocupado com essas coisas. Se alegre na realidade dos frutos da visitação. É para todos, não é para alguns, é para todos, e todos. Portanto, receba nessa hora mais daquilo que está disponível, mais dele e menos de ti. Receba no seu corpo, receba na sua alma, receba um renovar no seu espírito, receba um renovar na sua vida cristã, receba um renovar na sua alma, a alegria, o gozo da presença. O Espírito visita o teu espírito, a tua alma, ela fica doida, não tem jeito, e o teu corpo manifesta. É assim que funciona. Então mergulhe agora em nome de Jesus pela fé. Vamos declarar: Espírito Santo, Espírito Santo, amado Espírito Santo, Ele ama sarabás, que flui do trono, e o que flui de ti, e o que flui do trono. Diga, existe. Diga, está escrito que existe.